Beleza, já estamos gravando. Então, de novo, gente, boa tarde. Obrigada pela presença de todos vocês que conseguiram achar um tempinho aí para vir bater esse papo aqui comigo, com o Gui, com o pessoal da Fundação como um todo. E eu sei que nem todo mundo pode esse horário, infelizmente, né? Mas a gente tentou fazer no horário mais votado por vocês, então ficou esse horário o mais votado. Por enquanto, a gente vai seguir nesse horário. Mas também sempre vamos disponibilizar a gravação. Então, se teve um problema, alguma coisa, não pôde participar, fica tranquilo que você pode assistir a gravação, tá? O legal de participar ao vivo, é óbvio, é essa possibilidade de já poder trocar ideia aqui, assim, ao vivo, e tirar dúvidas, né, igual o Rafael estava tirando. É muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil para todo mundo. Mas quem não puder, não tem problema, tá? Gui, eu preciso fazer alguma coisa com relação à lista de presença? Não, é automático. Ai, que Gera chique. depois. Então tá. Então é isso. Bom, gente, qual que é a ideia, né, do encontro de hoje e de todos esses encontros que a gente vai ter na terça-feira? Eu não quero fazer um encontro naquele esqueminha de sala de aula antigo, que a professora vem aqui, fala e vai embora. Eu vou falar muito, né? Porque eu já falo muito mesmo e eu tô aqui para falar, né? Tô sendo paga para isso, olha que delícia. Tô sendo paga para fazer fofoca e para falar. Nossa, gente, eu amo meu trabalho. Mas eu acho muito chato porque fica cansativo para vocês. Então, eu nem ia preparar slide, nem nada. Ia ser realmente uma conversa com base no material que vocês já têm. Só que eu vi que eu queria colocar algumas imagenzinhas, algumas frases, algumas coisas. Então tem um slide, mas assim, não se prendam a isso, tá? A ideia é não ser nada assim muito formal, não, e mais uma troca de ideias e um compartilhamento de ideias aqui. Então, como eu já falei, teve alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, pode abrir o microfone na hora. Como eu vou estar projetando os slides, pode ser que eu não veja se você levantar a mão ou se você mandar no chat. Então, abre o microfone, não fica preocupado em vou interromper, nada disso, pode abrir e a gente já vai tirando as dúvidas, beleza? Então, tá. Então, bora começar. Bom, o que eu preparei aqui? Peraí. Tá. Voltei? Você está queimado? Então, mas alguém me quicou do Zoom? Quem será? Não sei, será que tem outra pessoa tentando usar? Eu usei também o do Leandro, então pode ter sido eu. E tá vendo, né, gente? A autossabotagem é uma coisa muito séria nessa fundação, viu? Mas vamos lá, agora vai dar certo. Pelo menos não parou de gravar. Então, o que eu preparei aqui para vocês? Um slidezinho só para meu pensamento ficar mais linear, mas a gente vai abrindo também os materiais que vocês já têm aqui, tá? Então, eu queria muito que a gente tivesse tempo de fazer um momento aqui para cada um se apresentar e tudo mais, só que eu acho que a gente vai perder um tempo e ninguém vai decorar muito bem, né? Quem é quem, qual que é a sua empresa e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode ir fazendo isso à medida, né, no decorrer dos nossos encontros. Então, por exemplo, vamos supor que o Rafael tem uma dúvida hoje, ele vai tirar essa dúvida. No momento que ele for tirar a dúvida, eu já vou pedir para o Rafael se apresentar e falar um pouquinho, assim, não dá para pedir um pitch elevator para todo mundo, mas falar, assim, pelo menos o nome da empresa, o nome da ideia ali de negócio e tudo mais. E assim, aos poucos, a gente vai se conhecendo. Pode ser assim, gente? O que vocês acham? Porque senão, se eu parar aqui, aí vai você, a gente vai ficar hoje o encontro inteiro só com o pessoal se apresentando, né? Então, a gente vai ter várias oportunidades para fazer isso, tá? Beleza. E aí, hoje é a nossa primeira sessão teórica, dia 29 de junho, em que a gente vai falar sobre o conteúdo da semana que a gente chama de Semana Zero, que é uma semana bem de começo aí do nosso material. Eu quero lembrar primeiro vocês, antes da gente começar a falar mesmo do nosso material,
Eu trouxe aqui de novo a fotinha de todo mundo aí da equipe. A gente já se apresentou, vocês já viram a gente ao vivo naquela primeira sessão, mas eu gosto de trazer a foto para vocês lembrarem da equipe e para saberem como que a gente está mudando e envelhecendo, né? Guilherme pintando cabelo, eu, Marcela, com cabelo bem pior do que estava antes e precisando urgentemente retocar aqui o Botox, mas somos nós aqui, tá? E vocês vão ter contato também muito com o Leandro, com a Ju, com o Vitor, com a Laura, menos contato com a Cris e com o Renan, porque eles são de outra iniciativa, mas vão ter contato com todo mundo. Então, hoje eu estou aqui com vocês, mas, por exemplo, na sessão de Open Mic, vai ser eu de novo também essa semana, mas eu na sessão de Open Mic, às vezes o Gui, às vezes o Lê, às vezes a Ju, enfim. Temos uma equipe grande aí só para cuidar de vocês e conseguir auxiliar vocês nessa jornada empreendedora, tá? O Vitor, eu acho que eu provavelmente vou encaminhar vocês bastante também para o Vitor, sempre que vocês estiverem precisando de algum mentor, em algum conteúdo específico e tudo mais. Então, o Vitor também vai ajudar a gente nisso, tá? Mas aí, como eu vou ficar bastante em contato com vocês, eu quero falar um pouco mais de mim, e não é para o meu ego, é só para a gente se conhecer melhor, no sentido de vocês poderem extrair de mim melhor os conteúdos. Então, eu trouxe um pouquinho aqui de que eu faço na minha vida aí profissional, né? Porque na vida pessoal não ia dar tempo aqui, enfim. Aí, primeira coisa, você olha esses slides e fala, nossa, que slide horroroso, né? Porque quem gosta de fazer slide bonito, ia falar, nossa, que slide feio. Mas, gente, aqui era muita informação, eu queria colocar colorido, aí eu fui misturando cores que não tinha nada a ver, e eu estava fazendo esse slide ontem, que era o dia do orgulho LGBTQIA+. Aí eu falei, vou colocar nas cores, que soltas parecem que não combinam. Alguém entrou aí, que vai me ajudando aí no coisa. E aí essas cores soltas parecem que não combinam, né, gente? Mas eu coloquei o coraçãozinho aqui para vocês verem que sim, elas combinam, apesar do meu slide estar feio, tá? Mas então vamos lá. Quem eu sou, o que eu já fiz, com o objetivo de que nesses nossos encontros vocês consigam, tipo, me aproveitar mais, assim, usar melhor os meus conhecimentos. Por exemplo, nossa, a Marcela fez tal coisa, então acho que ela pode me ajudar nesse aspecto aqui do meu projeto, vou tirar essa dúvida com ela e tal. Então é por isso que eu gosto de mostrar um pouquinho da minha trajetória, tá? Então, eu sou Master Trainer na Fundação. Master Trainer significa que eu sou responsável pelos treinamentos, então treinamentos dos nossos facilitadores, agora também treinamento do Next Gen, né? Não estou como responsável, mas estou atuando com vocês e tal. Então, sou responsável por treinamentos, de uma forma geral, que é muito do core aqui da Fundação, né? Com relação aos meus estudos aí, as coisas que eu já estudei, eu faço doutorado na FEA USP, aqui em São Paulo, hoje, em administração, e eu estudo de forma assim mais incisiva, inovação disruptiva. Então, quem tiver interesse nessa área aí, quiser trocar uma ideia, apesar de que eu estou super cansada do doutorado, estou querendo esquecer que eu faço doutorado, então assim, se alguém quiser esquecer, também fica à vontade. Mas eu faço doutorado na FEUS, estou super cansada. E sou mestre em administração pela Unifei e sou especialista em gestão de projetos pela GV. Então, na maioria assim, da minha formação, maioria do tempo, maioria não, toda a minha formação é na área de negócios e gestão, mas nos últimos anos, nos últimos 4 anos, eu tenho me especializado em estudo de inovação e empreendedorismo. Então, eu gosto muito dessa área e, apesar disso, acho que eu ainda não sei nada, porque quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe, né? E a minha pretensão também não é saber tudo, mas eu gosto muito de estudar essa área, tá? E aí, eu tenho uma carreira, assim, um pouco diferente, porque, apesar de ter ido para mestrado, doutorado e tal, MBA, eu nunca deixei o setor privado, então eu fiz meio que o caminho junto, assim. Então, eu trabalhava em empresas privadas e, ao mesmo tempo, fazia o mestrado e doutorado. Então, eu já atuei, acho que uns 4 anos, mais ou menos, como diretora de projetos no município de Itajubá, que é a minha cidade natal, nessa época em que eu fazia o mestrado. Eu trabalhei também no Sebrae, então foi quando eu me apaixonei, assim, pelo empreendedorismo, atuei com consultoria, era responsável pelo ponto ali que
aquele ponto de negócio, né, que a gente chama, que é onde fica o Sebrae e tudo mais. Então, gosto muito dessa parte de criação de empresa e de poder auxiliar os empreendedores nisso. Trabalhei também aqui em São Paulo no Hospital Albert Einstein, mas aí era com a parte de projetos, e trabalhei na Helibras, não sei se alguém conhece, é uma montadora de helicópteros que fica em Itajubá, e ela é da Airbus Group, e foi lá que eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhei em Itajubá, São Paulo, foi uma loucura, assim, tudo misturado, mas tudo muito bom, porque me fez, né, ter conhecimentos de diferentes áreas. E também, além de trabalhar na empresa privada e além de fazer doutorado e mestrado, eu também atuava como professora. Ainda atuo, mas então eu já dei aula em MBA, pós-graduação, agora eu estou mais como professora de MBA, porque não dá tempo, né, de acompanhar a turma em graduação, mas já dei aula, ainda dou aula na Univesp, já dei aula na FECAF, na Cruzeiro do Sul, aqui em São Paulo, na FEP, que é em Minas, no Senac Minas, na FUMESC Minas, enfim. Então, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso vai formando a gente também, vai trazendo uma visão boa de mundo e de dificuldades e, enfim, acho que eu vou poder ajudar vocês bastante nessa trajetória aqui, tá? Coloquei aqui os meus contatos para vocês, o meu Insta e o meu e-mail. Vocês já me têm no WhatsApp, porque eu estou nos grupos lá, no grupo de comunidade de vocês, no grupo de avisos também. Então, assim, podem fazer contato comigo por onde vocês quiserem. O WhatsApp nem sempre a gente consegue responder no momento ali, né, assim, de bate-pronto, porque é muita mensagem. Então, eu reservo um tempinho do dia para responder, mas podem mandar WhatsApp. E e-mail eu acho mais fácil, porque o e-mail realmente eu fico com ele aberto o dia inteiro aqui, então meio estranho, né? Porque normalmente as pessoas respondem mais o WhatsApp do que o e-mail, mas eu me organizo mais pelo e-mail, tá? Bom, essa sou eu, tá, gente? Nossa, eu tô boba de ver como que eu tô bem melhor na foto ali, tô ficando até meio triste aqui agora, mas tudo bem. E essa sou eu, quero ajudar bastante vocês nessa jornada, quero que seja uma jornada bem agradável. Eu acho que a gente já está numa situação tão difícil aí no nosso dia a dia, né? De isolamento social, de notícias tristes no dia a dia e tudo mais. Uma política louca, uma coisa doida, um mundo muito doido, todo mundo esperando a vacina não chega, enfim. Então, eu quero de verdade que esse seja um momento de muito conteúdo, mas um momento leve, sabe, gente? Um momento agradável. Então, a gente vai ficar junto aqui mais ou menos 1h30 toda semana, fora os Open Mix, que eu vou mostrar para vocês o que, que é, fora as one-on-ones, então a gente vai se encontrar muito até setembro. Então, para a gente não enjoar, eu quero que seja um momento bem agradável, tá? Então, vou tentar ao máximo me esforçar para que isso aconteça e peço a ajuda de vocês aí também, para que a gente vá interagindo e não fique só a Marcela aqui falando. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Beleza, deixa eu ver se mais alguém abriu a câmera. Ai, gente, abre a câmera, dá essa alegria para mim que eu adoro. Tá, vamos lá. Dora tá com frio, hein, Dora? Você tá em São Paulo? Não, eu tô em São Roque. Ah, Tá pertinho, muito né? frio aqui. Tá Não, muito mas frio. tá muito frio. Aqui Tá também. tipo 10 graus. Aham, aqui também tá. Tá tenso. É um absurdo. É bom que eu vou vendo pela câmera também, né, onde que vocês estão, porque tem gente que tá com muito frio, então entendo que tá perto aqui de mim, tá? Bom, gente, vamos lá. O que que acontece? Então, essa sou eu, nananã, a gente já falou muito da fundação para vocês, não vou falar mais disso, porque vocês já tiveram aí a gente já teve aquela reunião de início, né, o kickoff. Se você não participou do kickoff ou não viu o vídeo, por favor, assista a gravação, porque lá tem muita informação importante que não vai dar tempo da gente ficar repetindo aqui para vocês, tá? Ainda assim, eu sei que tem algumas pessoas que estão meio perdidas, né? Tem alguém perdido aí? Deixa eu ver se tem alguém perdido. Defina Não? perdido. Perdida é isso, é perguntar o que é ser perdido. Tá perdido. Tá perdido. Só pode estar perdido, né? João levantou a mão ali que tá perdido. Então, gente, muita calma nessa hora, porque agora a gente vai entender tudo que está acontecendo, onde estou, quem sou, né? João, você levantou a mão para falar que você está perdido ou você tem alguma dúvida? Acho que é só para falar que está perdido, né?
O Guilherme está falando que está totalmente perdido na vida. Nossa, aí ficou difícil demais para te ajudar, porque a vida é algo mais complexo, né? Mas quem está perdido aqui no curso, vamos parar de ficar perdido, vamos se achar. Gente, olha como é fácil. Primeira coisa, né? O que você precisa fazer para acompanhar o curso aqui? Muito simples, muito tranquilo. A gente tem 2 grupos no WhatsApp. Um que é o grupo que a gente chama de comunidade e um que é o grupo que a gente chama de avisos, né? O grupo comunidade, o de vocês que estão no Ignite, até que tá de boa, né, Gui? Tem, assim, pouquíssimas ou 0 mensagens ali no grupo comunidade e tal, galera mais de boa, mais ali reclusa e tal. E ninguém fala muita coisa. Mas o grupo de comunidade é para a gente trocar ideia, trocar informação e tal. O grupo de comunidade do Activate, gente, que é o outro grupo, olha, eu tô quase saindo já, tá? É que eu não posso, né? Sair, mas tem mensagem, viu? Ai, amado, tem muita mensagem. Enfim, o que eu quero falar para vocês aqui? Se preocupem com o grupo do WhatsApp Avisos, que é onde o Gui, ou a Laura, ou eu, ou mais alguém, vamos mandar as mensagenzinhas para vocês, assim, de lembrete, os avisos, lembrando da sessão de hoje, falando para vocês que tal documento já está disponível e etc e tal. Então, se preocupem mais aí com esse grupo de avisos, tá? O de comunidade é realmente algo mais leve, mais para bater papo. E aí, além do WhatsApp, a gente tem o que a gente chama de Notion. Notion é um programinha, né? Na verdade, é um site aí que existe para deixar as informações para vocês da forma mais visual e mais simples possível. Então, deixa eu ir lá no Notion. O que a gente tem lá no Notion? Que vocês têm o link aí, lá no WhatsApp de vocês, tem o link do Notion e tudo mais. Aqui no Notion tem todas as informações que vocês precisam para não ficarem perdidos no nosso curso, tá? Então, aqui tem um glossário com cada uma das atividades que eu vou explicar para vocês, o que é cada uma delas. E aqui embaixo a gente tem a programação de tudo que vai acontecer ao longo do curso. Vocês estão vendo aí o meu Notion, né? Então, beleza. Quando você vai aqui, ó, nessa setinha aqui, no Ignite Programação, você pode aqui, e é isso que eu estava falando para você, Rafael, no começo da sessão, que aqui você pode escolher se você quer acessar o conteúdo do Ignite ou do Activate, tá vendo? Activate, gente, é a outra turma que a gente tem, que é do pessoal que ainda está bem ali no comecinho da ideia de empresa, da ideia de negócio, que vai começar agora a montar uma empresa e tal. Mas vocês, se quiserem ter acesso ao conteúdo deles, vocês também podem. O nosso conteúdo é livre para todos vocês, tá? Então, fiquem à vontade. Você clica aqui e vai ter acesso às informações. Para a gente do Ignite, a gente tem aqui as informações de calendário, programação e apostilas. Então, tudo no mesmo link. Eu sei que lá no WhatsApp, o Gui mandou para vocês 3 links diferentes, só para ficar mais fácil de acessar. Mas, se você salva um link e coloca aí na sua barra, né, naquela barrinha ali de sites importantes, você acessa ali uma vez só e tem acesso a tudo. Então, quando eu clico aqui em calendário, a gente tem isso visualmente dentro de um calendário, tem todas as sessões que vão acontecer, né? Então, ó, desde semana passada que a gente começou com a abertura. Então, aqui já tem o link do YouTube, para quem ainda não assistiu, vai lá e assiste. Depois, na quinta-feira, a gente teve uma Masterclass, também já tem aqui o link do Instagram, onde a Masterclass ficou gravada. Toda sexta-feira, vocês vão receber os materiais, né, as apostilas. Então, você clica aqui e também vai para o Drive, onde tem essas apostilas à disposição de vocês, e assim por diante, tá? Então, hoje a gente está aqui, ó, no dia 29, às 14 horas, nessa sessão teórica aqui, né? Quinta-feira, a gente vai ter o Open Mic, que é um momento para tirar dúvidas e tal. Aqui está o link para vocês também. Tem um momento de integração na quinta-feira também, para quem quiser participar. E na sexta-feira, vocês já recebem a apostila da semana que vem. E assim por diante. Ou seja, aqui estão todas as informações que vocês precisam saber. E claro que, assim, uma informação ou outra que pode mudar ao longo da semana. Às vezes, sei lá, tivemos um imprevisto e a sessão vai ter que mudar de horário, alguma coisa assim. A gente vai avisar vocês e vai atualizar aqui também, tá? Mas aqui você já tem o calendário de todo o curso até o último dia lá, que é
setembro, outubro? Estou na dúvida. Enfim, acho que é setembro, dia 5 de outubro, né? Uma coisa assim, tá? Então, aqui já tem todas as informações. Quando você clica aqui, ó, em programação, você tem as mesmas informações, porém em outro formato. Então, você tem a data, os eventos e os links. É só outro formato, tá vendo? Para ter acesso às informações, tá? E você ainda tem a possibilidade de clicar aqui em apostilas, para você ter acesso só às apostilas da semana. Então, isso aqui vai sendo atualizado toda sexta-feira, porque é sempre na sexta-feira que a gente vai mandar o conteúdo para vocês da próxima semana, tá? Alguma dúvida aqui com relação ao Notion? Notion, eu falo meio errado, eu acho, Notion. Noção, né, gente? Noção, aqui na noçãozinha, tá? Alguma dúvida aqui com relação a esse link? Beleza. E aí, quais são as atividades que podem acontecer durante as semanas que a gente vai se encontrar? A gente tem essa sessão teórica, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. São sessões que a gente vai se encontrar para falar dos temas da semana. Então, o tema que vai para vocês nas apostilas, o tema que vocês têm que se aprofundar, os temas que vocês têm que estudar, tá? Como se fosse uma aula, mas uma aula legal, uma aula divertida. A gente tem também o que a gente chama de Learning Labs. Learning Labs são alguns momentos, essa semana a gente vai ter um Learning Lab na quinta-feira, e são os momentos mais descontraídos para que vocês possam interagir entre vocês, se conhecerem, trocar ideia. Por isso até que eu não vou fazer isso muito aqui hoje, né? Porque senão a gente vai perder o tempo que a gente tem para falar de conteúdo, a gente vai perder falando da gente mesmo, sendo que já tem outra sessão para isso, tá? As masterclasses, que a gente já teve uma, que são as lives com algum especialista aí do mercado. A gente vai ter também um momento muito importante, que é o que a gente chama de one-on-one. O que são essas one-on-ones? São momentos que vocês vão poder agendar, então, períodos ali de consultoria, de, acho que são 30 minutos, que vocês vão poder agendar para tirar dúvidas sobre o negócio de vocês. Tá? Então, daqui a pouco, daqui uns dias aí, o Gui já vai liberar para vocês as agendas das one-on-ones, e aí vocês em equipe vão poder agendar um momento que vai ser só a equipe de vocês e um membro da fundação, um de nós pode ser eu, o Gui, a Ju, o Leandro, o Vitor, enfim, um de nós, para a gente ter uma reunião ali de meia hora para tirar dúvidas específicas das empresas, das ideias de negócios de vocês, tá? Então, você com a sua equipe e um de nós, apenas isso. A gente tem também as sessões de Open Mic. Essa semana a gente vai ter Open Mic na quinta-feira, nesse mesmo horário, aqui às 14 horas, ó, já está marcadinho aqui, Open Mic. E o Open Mic, a diferença do Open Mic do One-on-One é que o One-on-One é só você, a sua equipe e um consultor, né, um de nós, e o Open Mic são encontros mais gerais. Então, por exemplo, eu posso ter lá 20 fellows, 30 fellows, todos os participantes do Ignite ou do Activate, para tirar dúvidas com os facilitadores, tá? Então, tirar dúvidas mais gerais. Então, se você acha que sua dúvida é uma dúvida mais geral, você tira essa dúvida no Open Mic. E você pode também ouvir as dúvidas dos demais colegas, né? Já, se você acha que a sua dúvida é muito específica, da sua empresa mesmo, do seu modelo de negócio, da sua ideia, aí você pode agendar uma one-on-one, tá? Essa é a diferença. E por último, a gente tem também as Pitch Weeks, que são as semanas de avaliação, aí as semanas em que vocês vão apresentar os pitches de vocês, a gente vai agendar isso mais para frente. E aí, ó, deixa eu vir aqui no calendário, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma semana inteira, ó, do dia 18 lá, só de Pitch Week, só de Pitch Sessions, tá? Então, uma semana inteira de pitch, em que a sua equipe vai apresentar o pitch relacionado aos conteúdos daquelas semanas até chegar ali no dia 18, certo? Essas são as atividades, então, a que vocês vão ter acesso. Alguma dúvida, gente, aqui? Beleza? Só um geralzão aí, né? Então, tá. Aí, então é isso. Então, no Notion, vocês vão acompanhar a programação, os calendários. Opa, parei de compartilhar, peraí. No Notion, vocês vão acompanhar, então, a programação, né, o calendário, o conteúdo, as apostilas, e no WhatsApp tem ali alguns avisos, tá?
Bom, vamos lá. Então, a minha ideia agora é começar a falar com vocês sobre o conteúdo mesmo dessa semana. E aí fica aquela pergunta super importante no ar. Vocês já estudaram o conteúdo dessa semana? Pode falar a verdade, gente. Laís, super sincera, falou que não. Bruno, não. Maria Lúcia, não. Gente, alguém já estudou? Deixa eu ver. Então, o da semana Quando zero foi começa com aquele padrão. então, Não, 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 não. tô Calma, calma, brincando, calma. Eu sou enrolão, mas nem tanto. tô Mas brincando, Rafael. o da semana zero é aquele padrão que vocês mandaram pra gente lá no começo, certo? É aquela apostilinha, né? Um PDF. Tranquilo, então. É isso, tá? Então, vamos lá. Gente, quem já estudou aquele conteúdo, ótimo, maravilhoso, pode contribuir aqui. Quem não estudou, tudo bem, mas aí o que eu quero deixar muito claro para vocês? Esse encontro que a gente tem aqui é um encontro de 1h30, que não dá tempo da gente ver todo aquele conteúdo, tá? Então, não fiquem esperando chegar aqui para ter acesso ao conteúdo, porque aqui vai ser uma pincelada, os tópicos principais que estão naquele conteúdo. Então, assim, vocês estão aqui no Ignite, né? Todo mundo adulto, todo mundo aí pró-empreendedorismo, já com suas empresas maravilhosas sendo lançadas praticamente no mercado. Então, assim, não vai ter como você ficar esperando a gente chegar aqui na sessão para ter acesso ao conteúdo. O que você pode fazer é dar um golpinho aí, dá um golpinho e espera, terça-feira a gente fala sobre o conteúdo aqui e depois você tem o restante da semana para se aprofundar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você faz a sua agenda, tá? Mas, por favor, eu peço, vejam o conteúdo da apostila, vejam o conteúdo, acessem o conteúdo, porque é isso que vai fazer o diferencial para vocês, beleza? A Marcela aqui em 1h30 não consegue passar todo o conteúdo para vocês, infelizmente. Fechou? Combinado? Então tá. Então vamos lá. A semana 0 tem os seguintes objetivos. São esses objetivos que estão aí, que também estão na apostila de vocês. E aí, como são vários objetivos, eu peguei aqui os que eu acho mais importantes, que eu acho que é mais legal da gente conversar e trocar ideia, para a gente conversar na aula de hoje, tá? Então, qualquer dúvida, podem ir me parando, mas eu vou começar aqui falando da importância da equipe. E, gente, por favor, coloquem a opinião de vocês, sabe? Coloquem, assim, a realidade de vocês, a vivência de vocês, porque a aula fica muito mais interessante, o nosso encontro aqui fica muito mais interessante, tá? Bom, lá no conteúdo, lá na apostila de vocês, os vídeos e materiais complementares, vocês vão ver que a ideia é mostrar a importância da equipe cofundadora na empresa de vocês, né? Então, eu sei que alguns de vocês aqui já têm uma equipe formada, já tem aí o que vocês podem chamar de sócio, de cofundador, ou de parceiro e tudo mais. E alguns de vocês pode ser que ainda não tenham, pode ser que ainda estejam naquele momento de formar uma equipe, né? Então, esse conteúdo ele vai ser muito útil para ambos, tanto para quem já tem, quanto para quem ainda não tem, tá? Qual que é a ideia da gente falar muito da importância para esse tema, né, da equipe? Gente, a ideia de você ter uma equipe com você é para que você consiga aumentar suas chances de sucesso. Essa equipe que está junto com você, você tem que entender ela como um suporte ao longo da sua jornada empreendedora. Então, é uma jornada fácil? A jornada de empreendedorismo? Não é, né? Tem muitos altos e baixos, tem muitas dificuldades. Então, a ideia aqui é que você consiga dividir esse peso, dividir essas dificuldades com a sua equipe, tá? E aí, algumas coisas que eu quero lembrar vocês, provavelmente vocês já sabem, mas eu gosto de lembrar. Primeiro, gente, infelizmente ou felizmente, eu não sei, depende do seu ponto de vista, mas assim, uma verdade, né? Ninguém faz nada sozinho. Ah, Marcela, mas o fulano de tal, ele montou uma empresa sozinho, do zero. E, gente, a gente não pode se apegar nas exceções, né? Que bom seria se fosse mais fácil assim para todo mundo, e se a gente tivesse vários Jeff Bezos aqui, vários, quem mais? Nomes aí de pessoas importantes. Vários aqui. Mas a gente não tem, tanto é que essas pessoas se destacam, porque elas não são a maioria, né? Elas são únicas aí.
Então, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue fazer nada do zero e sozinhas. A gente precisa de pessoas, a gente precisa de suporte ao longo da nossa jornada, né? E uma coisa que eu gosto de falar e lembrar é que, assim, você é o cara, eu não tenho dúvidas de que você é o cara. Você é o cara, senão você não estava aqui, senão você não estava correndo atrás, né? Mas você é o cara para algumas coisas, mas às vezes não para outras. Então, às vezes eu sou muito boa num determinado assunto. Então, vou dar o meu exemplo, tá? Para não ficar aqui citando, né? Eu acho que eu sou muito boa em, por exemplo, nossa, eu nem sei em que eu acho que eu sou muito boa, mas tá, eu sou muito boa em organização. Realmente acho que eu sou muito organizada, faço tudo muito organizadinho. Mas eu sou péssima na parte financeira, por exemplo. Então, assim, não, mas péssima mesmo, tá? Assim, muito ruim. Então, assim, pode espirrar, tá? Fica à vontade. Tem uma pessoa do meu lado espirrando, gente, mas é rinite, tá? Não é Covid, fiquem tranquilos. E eu sou muito ruim na parte financeira, na parte, assim, de investimentos. Então, eu sempre quis investir, sempre achei linda aquela história, né? Ai, Natália Arcuri, faça seu dinheiro trabalhar por você. Acho lindo, mas sou péssima. Então, eu não invisto, porque eu não sei investir, sempre preciso de alguém me ajudando, enfim. Não sou boa em organizar outros setores da minha vida, mas não sou boa, por exemplo, nessa etapa, nessa parte, né? Então, a gente tem que ter o autoconhecimento de entender em que você é boa, em que você é bom. E assim, tem que ter uma sinceridade, sabe? Do tipo, meu, eu sou muito boa em tal coisa, mas eu sou péssima naquele outro aspecto. Então, eu sou muito boa em gerenciamento de cronograma, mas eu sou péssima em vendas, eu sou péssima em contato com o cliente. Tá tudo bem, você não vai ser bom em tudo, ninguém é bom em tudo, a gente precisa aceitar essa realidade, que você não é um alecrim dourado, né, perfeito. Então, faça a sua análise, ele tenha o seu momento de introspecção e de autoconhecimento para você entender no que você é bom, e aí você vai focar nisso que você é bom, no que você é mais ou menos, o que você pode estudar e melhorar um pouco, né? Você pode se treinar naquilo, e no que você não é bom, e assim, não precisa perder tempo com aquilo que você não é bom. Já ouviram falar da ideia de colcha de retalhos? Alguém já e quer falar aí? Pode abrir o microfone, se quiser falar. Não? Não sei se é isso, mas assim, são várias. Uma boa analogia seriam pessoas que complementam e acabam formando aquela coxa de retalhos que é vários remendos. Boa, Bruno. É exatamente isso. Gente, sabe na casa da avó, quando a gente vai ter umas coxas meio velha, que é um monte assim de cor, tudo misturado, parece que ela pegou um pano de ursinho, um pano de florzinha, um pano de margarida, foi juntando tudo e fez aquela colcha de retalhos, né, de pedaços. Então, a ideia dessa colcha de retalhos é que você utilize o mesmo princípio para formar a sua equipe. Eu, Marcela, não sou boa na parte financeira, então eu preciso de alguém para me ajudar naquele aspecto. Eu vou contratar ou eu vou fazer contato com o Guilherme, por exemplo, que é uma pessoa que é muito boa nessa parte. Mas o Guilherme, ele não é bom. Opa, o Guilherme, ele não é bom em organização. Então, eu vou ajudar o Guilherme na organização. Então, eu faço a organização, o Guilherme faz a parte financeira, e aí eu tenho o Vitor, que faz a parte de vendas, porque ele vende muito bem. Então, a gente só consegue usar a ideia da colcha de retalhos quando a gente se conhece, tá? Então, você como empreendedor precisa ter autoconhecimento de saber quais são os seus prós e os seus contras, lembrando que você não é uma pessoa que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, não é que você não sabe tudo não, tá? Ninguém sabe tudo, né? Quem acha que sabe tudo, nossa, tá muito enganado. Mas você tem que ter o autoconhecimento para fazer essa colcha de retalhos. Então, você vai atrair para perto de você as pessoas que sabem aquilo que você não sabe. E tá tudo bem em não saber tudo, tá, gente? Nossa, como é bom a gente não saber, né? Eu acho que o que falta muito hoje, em roda de amigos, em família, em grupo de WhatsApp, falta muito aquela pessoa que você pergunta sobre uma coisa e ela fala assim, ó, não faço a menor ideia, né? Exemplo, você pergunta assim para a pessoa, você está comentando lá com a pessoa, né? Ah, então, minha mãe tomou vacina e tal.
Aí a pessoa te pergunta, sua mãe tomou vacina? Qual? Ela tomou da Pfizer, né? Aí a pessoa já vai e fala, mas da Pfizer não é boa, ela tinha que ter tomado da AstraZeneca, porque se ela tomar a segunda dose... Gente, ninguém precisa saber de tudo. Eu não tendo nada de vacina, tá? Então, assim, eu vou tomar, a que a mulher falar que é para eu tomar, eu vou tomar, e é isso aí, ela que entende, não sou eu que entendo. Tem a pessoa que entende, né? Então, a gente tem que saber falar assim, não sei opinar, da Alma de Glória Pires. Não sei opinar, não sei, não conheço desse assunto. E tá tudo bem, beleza? Marcela, mas então você está falando que eu não preciso ter cultura geral, que eu não preciso estudar sobre as coisas. Gente, fica à vontade, estuda sobre o que você quiser, mas tenha também a noção de saber que você não é especialista em tudo, tá bom? Vamos baixar a bolinha aí, vamos nos colocar ali no nosso lugar de pessoas que estamos em constante aprendizagem, beleza? Fechado. E aí, para eu conseguir fazer essa colcha de retalhos, eu tenho que ter meu networking sempre ativo. E aí todo mundo sabe o que é networking, né? Se todo mundo sabe, alguém pode me explicar o que é? Gostaram, né? Networking é, assim, vamos ver se eu estou falando certinho com os Vamos termos. ver. Eu uso o termo do dia a dia, não sei se didaticamente eu sei, mas é basicamente a conexão que você tem com pessoas do mercado de trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que numa reunião, por exemplo, aqui mesmo, eu te conheço, a partir do momento que eu te conheço, você vê que eu tenho potencial, eu posso, em determinada situação, pedir conselho, pedir alguma referência para você de algum estágio ou trabalho. É exatamente isso, Rafael. E aqui, durante todos os nossos encontros, a gente vai usar essas definições do dia a dia mesmo, tá, gente? Porque a gente não precisa se prender em falar a definição correta do Schumpeter da vida. Na apostila de vocês, a gente tem isso de forma mais aprofundada. Aqui é para a gente mais colocar a mão na massa mesmo e colocar o conhecimento para rodar, tá? Então, é exatamente isso. Gente, networking, ele te ajuda a subir os degraus de forma mais rápida. Essa é a ideia, né? Então, você tem que manter isso ativo. E aqui a gente tem situações muito engraçadas na fundação, que todo mundo que está aqui meio que tinha uma relação com alguém, um networking com alguém, e de repente a gente se juntou e está aqui trabalhando junto. Enfim, no dia que você der valor ao seu networking e começar a colher os frutos da rede de contatos que você tem, você vai ver como que é útil, né, ter esse networking ativo. E o melhor de tudo, o networking é de graça, né? Então, você faz contato com as pessoas ali sem ter que gastar com isso, e isso vai, com certeza, trazer muitos benefícios para você, tá? Então, autoconhecimento, porque você é o cara, mas nem tanto, para que você consiga formar sua colcha de retalhos, e para formar a colcha de retalhos, você tem que ter o seu networking ativo, tá? Quando você vai formar a equipe, também você tem que levar em consideração que você vai ter que analisar soft skills, hard skills. Então, você nunca vai poder analisar só a parte técnica, né? Só o conhecimento técnico daquela pessoa. A pessoa também tem que ter as soft skills, as habilidades socioemocionais. Então, por habilidade socioemocional, eu estou falando daquela habilidade de conseguir conviver em grupo, de ter também os momentos ali de discernimento, de sentimento, até de, por exemplo, qual que é a palavra para quando a gente está com pressentimento, um sentimento? Não é feeling. Intuição? Intuição. Até intuição mesmo, de sentir que algo vai dar certo, ou está dando certo, ou está dando errado, né? Mas, o que eu quero lembrar vocês aqui? Se você tiver na dúvida ali, na hora de formar a sua equipe e pensando, putz, será que eu vou contratar por soft skills ou por hard skills? De novo, leve em consideração as duas coisas, a pessoa tem que ter um pouco de cada, mas como a jornada empreendedora é uma jornada muito dura, gente, muito pesada, muito difícil, se você tiver que escolher entre um e outro, a minha dica, a dica da fundação também vá pelas hard skills, porque as pessoas precisam também precisam ter conhecimentos e habilidades técnicas para aguentar o rojão, sabe? Para aguentar ali o batidão do dia a dia. Então, por mais que às vezes falte um pouco de soft skills, o ideal é que tenha as duas, é claro, mas nem todo mundo tem. Então, se você tiver que escolher entre uma e outra, escolha
pelas hard skills, tá? Pelas capacidades técnicas. Eu coloquei o soft coloridinho aqui, para a gente lembrar que quando a gente fala de soft skills, a gente também está falando da pluralidade da equipe, no sentido assim, de você ter uma pessoa que é mais focada, outra pessoa que é talvez um pouco mais descontraída, ter uma pessoa que é mais organizada e ter uma pessoa que é mais criativa. Enfim, perfis diferentes podem auxiliar muito também no crescimento e nas chances de sucesso do seu negócio. Por quê? Se você forma uma equipe que todos estão ali na mesma sintonia e na mesma bolha, isso pode impedir muito a criatividade, né? Porque você tem todo mundo pensando igual, as pessoas pensando de forma muito parecida. Então, tente também criar uma equipe mais plural, no sentido de pessoas que pensam diferente, pessoas que têm atitudes diferentes, porque isso pode ajudar nos momentos de criatividade ali da sua equipe, tá? Vejo muito isso aqui na nossa equipe da Fundação. Gente, vocês vão conhecer mais a gente a fundo. E, por exemplo, eu e o Gui, acho que a gente é muito diferente, né, Gui? Estilo de trabalho, assim, nossa, a gente é muito diferente. Estilo de vida e tal. E, meu, é impressionante como que isso é bom. Porque, às vezes, o Gui fala uma coisa que eu não estava nem pensando. E aí o Gui tem uma ideia que eu falo, meu Deus, de onde que eu tiro essa ideia? Nunca ia pensar nisso. E isso é ótimo para a equipe. Isso é ótimo para a equipe, né? Traz ideias diferentes, criatividade, novas ferramentas, novas tecnologias, novas formas de ver as possibilidades. Enfim, é ótimo, tá? Outra coisa que é importante falar aqui, na verdade eu queria perguntar, né? Quem aí já está com dinheiro para poder contratar um CEO foda lá para sua empresa, um cara bom? Tem alguém aí que está com dinheiro? Eu Gente, sou meu mas CEO foda. então, porque você na verdade tem, às vezes a gente é tudo, né? A gente é o CEO, a gente é o CFO, e a gente é marketing, a gente é vendas. Por que que normalmente é assim? Porque normalmente, nessa etapa que a gente tem zero dinheiros, né? Zero. Ah, quanto que você tem para investir na sua empresa? Ah, eu tenho um total de zero. Olha que delícia, que maravilha, né? E tá tudo bem, isso acontece muito. É claro que a gente vai mostrar para vocês formas também de monetizar, de arrecadar dinheiro, investimentos e tal, tal, tal. Mas, muitas vezes, você vai ter um problema ao montar a sua equipe, que é o problema de você não ter dinheiro. E aí você pode estar se perguntando assim, Marcela, como assim eu vou contratar pessoas, né? Aí o Guilherme está falando aqui que não tem dinheiro para contratar um, mas minha namorada vai ser minha CEO, muito competente, inteligente, e faltou falar que muito bonita também, né? Aquelas bem que nem conhece e já tá falando, tá? Daqui a pouco eu vou olhar a sua pergunta, tá, Lucas? Só um minutinho. Mas, gente, a realidade da maioria de vocês vai ser não ter dinheiro para contratar pessoas. E aí, quando a gente não tem dinheiro para contratar essas pessoas, se falta, né, moeda, a gente tem que mostrar o outro lado da moeda para essas pessoas. E aí vai entrar muito do seu poder de convencimento para convencer as pessoas de por que elas deveriam se juntar a você. E aí, apesar da gente não ter dinheiro, a gente pode mostrar os benefícios para aquela pessoa, oferecer uma sociedade, oferecer uma parceria, claro, tudo com muita calma, né, muito bem pensado. Mas pensem em usar a criatividade nesses momentos em que vocês forem precisar contratar pessoas, porque muitas vezes você não vai ter recurso financeiro para isso, tá? Então, você pode mostrar os benefícios que a empresa pode trazer para essa pessoa, para a sua empresa. Então, por exemplo, você vai trabalhar de home office, olha que beleza, isso é maravilhoso. Você vai ter horário flexível, ou você vai ter participação na minha empresa. Enfim, você vai ter aí que criar formas de mostrar os benefícios que a sua empresa, que a sua ideia, que a sua startup pode trazer para essas pessoas que você quer contratar, tá? E por último, uma coisa que eu gosto de falar aqui é que tá liberado morar junto antes de casar, gente. Olha que delícia. Amo. Inclusive, sou desse time, moro junto. Não vou casar. Não tô pensando em casar, mas moro junto, enfim. Por que eu gosto de colocar essa frase? Gente, quando você vira sócio, é mais um casamento ali, né? É mais uma coisa de tipo, putz, casei com a pessoa. É complicado.
Então, tá liberado morar junto antes, sabe? Do tipo, putz, queria muito trazer o fulano para minha equipe, mas eu não sei se ele é a pessoa ideal. O que que eu vou fazer? Antes de casar, eu vou morar junto. Então, não é morar de verdade, não. Mas eu vou criar ali uma relação junto com aquela pessoa primeiro. Eu vou fazer um mês de teste ou uma semana de teste, eu vou fazer um período de teste, um contrato de teste. Eu vou fazer um projeto específico junto com essa pessoa antes de trazer ela de vez para minha empresa. Eu vou fazer alguns testes antes de fechar um negócio mesmo, ali, de fechar um contrato de parceria. Enfim, essa é a ideia de estar liberado morar junto antes de casar, tá? Não precisa já fechar um contrato e assinar em pedra ali, escrever em pedra e nunca mais você vai poder se ver livre daquela pessoa. Não, faça testes com as pessoas, tá? No material de vocês, para quem já viu, tem até o caso de uma empresa em que o CEO da empresa, ele contrata as pessoas e aí ele oferece, acho que $2.000, uma coisa assim, para as pessoas que quiserem se demitir após a primeira semana de contrato. Do tipo, olha, você veio, ficou uma semana aqui comigo, viu que não é isso que você quer, viu que você não acredita nessa empresa, viu que você não acredita nessa ideia, falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vaza, toma aqui, ó, pode vazar. Não tem problema, porque é melhor você ir embora antes, né, o quanto antes, do que você ficar aqui meses comigo sem me dar retorno, tá? Então, você talvez não tenha esses R$2.000, né, para oferecer para a pessoa ir embora, mas você tem formas de fazer testes com essas pessoas. Beleza? Deixa eu ver a dúvida aqui do chat. Do Lucas. Marcelo, uma pergunta. Com base nisso, você poderia me dizer quais os cargos ou funções em que devo olhar mais para o lado técnico do que para o lado soft? Contratar pessoas sem dinheiro, vender meu sonho para ela e fazer ela sonhar com aquilo também. Exatamente isso, vender seu sonho e fazer com que aquela pessoa acredite naquele sonho e aquele sonho passe a ser dela também, né? Mas, ô Lucas, não existe uma regra de função para saber se você vai ter que olhar para hard skills ou para soft skills, porque depende muito do seu negócio, né? Depende muito do seu produto, da solução que você está vendendo. Então, a gente pode dizer o seguinte, as funções técnicas, funções de análise, funções de prospecção, funções de planejamento, você normalmente vai precisar de uma pessoa com mais hard skills, diferente das funções que envolvem mais contato com o cliente, contato com fornecedor, contato com stakeholders de forma geral, pode ser que você precise de uma pessoa mais soft, tá? Então, basicamente é isso. Porém, por que não dá para a gente generalizar? Vamos supor que você está vendendo um produto muito técnico, sei lá, um condensador de gelo, super técnico ali, que tem algo muito específico que você criou. Você concorda que o vendedor não vai poder também ter só habilidade soft? Ele vai ter que entender desse equipamento, ele vai ter que entender dessa função. Então, neste caso, essa pessoa vai ter que ter talvez mais habilidades hard do que soft, tá? Então, não tem uma regra, você vai ter que analisar aquela função de acordo com a realidade da sua empresa e aí pensar se você vai contratar alguém mais soft ou mais hard skills. Beleza? Patrícia falou que está se identificando demais. Que bom, Patrícia. Tá. Ô Gui, deixa eu te pedir para se tiver alguma pergunta aí no chat, você me fala? Eu não estava olhando muito o chat, mas eu vou tentar olhar mais também, tá, gente? É que às vezes é uma pergunta muito naquele momento, aí você pode me falar, tá, Gui? Falo sim. E Lucas, super rola abrir o microfone para perguntar assim, quando você quiser. Super rola, Lucas. Aí, eu quero trazer aqui um dilema da vida adulta. É aquela música As Pequenas Alegrias da Vida Adulta, né? Mas tem também os grandes dilemas da vida adulta. Que eu quero perguntar especificamente para o Guilherme Andrade. O Guilherme falou que ele contratou a namorada dele para ser CEO, né? Deixa eu ver aqui, cadê o Guilherme? Deixa eu achar ele aqui. Guilherme, e aí? Eu tenho aqui um dilema da vida adulta, que é o seguinte. Tá, tem nada a ver, não tem problema nenhum contratar sua namorada para ela ser CEO da sua empresa e tudo mais.
Mas eu quero colocar um dilema aqui para vocês, e aí quem quiser comentar também comenta. Gente, quando você vai contratar e aí montar a sua equipe ali, ou às vezes nem vai contratar, mas vai chamar pessoas, né, para trabalhar com você e tudo mais naquela empresa que você está criando, fica um dilema. Será que eu contrato o meu amigo Neném? Ou será que eu contrato um especialista chatão? Então, para quem não sabe o que é Neném, é aquele seu amigo que é muito seu amigo, amigo de infância, e ele nem estuda e nem trabalha, sabe? Sabe aquele amigo muito gente boa? Fala, cara, o Brunão é gente boa pra caralho, mas ele nem estuda, ele nem trabalha, ele nem faz nada o dia inteiro, mas, meu, ele é tão gente boa. Cara, quando eu pego para jogar um game com ele, fico lá, ó, horas, nem vejo o dia passar, que o Brunão é o cara. Pô, acho que eu vou contratar o Brunão para trabalhar comigo. Eu vou trazer o Brunão para trabalhar comigo, porque ele é tão gente boa, sabe? E também ele entende de games, então acho que ele pode entender de aplicativo. Ah, ou não, né? Porque ele não estuda, não trabalha, mas acho que dá para ele aprender. E ele é muito gente boa, cara. Vai ser muito legal trabalhar com uma pessoa leve, uma pessoa que eu gosto, vai ser divertido. Por outro lado, eu estou na dúvida em contratar a Juliana, que é uma amiga minha, assim, não é muito minha amiga, né? Eu conheço ela, né? Já estudei com ela e tal, fiz pós com ela. Meu, a Ju era muito inteligente nesse aspecto aqui de MVP, ela era muito boa nisso e tal, mas, meu, a Ju é meio chata, sabe? Sabe assim, meio chata? Tipo, nossa, muito certinha, quer fazer tudo certinho na hora dela e tal, cheia de planilha. Nossa, ela é meio chata, mas, meu, ela é boa. E aí, gente, quem que eu vou contratar? Quem que eu vou chamar para trabalhar comigo? O Brunão, amigão Neném, ou a Ju, especialista chatona? O que vocês acham? Então, minha pergunta vai meio que de encontro com isso aí que você comentou. Sim. É que, por exemplo, eu acho que isso aí vai muito de pessoa para pessoa e perfil para perfil. É que, por exemplo, eu acho que nessas dinâmicas de dia a dia, mesmo a Ju sendo assim a melhor especialista da área assim do mercado, se no dia a dia não vira, por exemplo, é porque na minha equipe são 2 de administração e um de criatividade que sou eu. Uhum. Se eu estou num grupo onde assim não me dão a abertura para poder opinar minhas ideias ou fazer um brainstorm e tudo mais, eu sei que o meu trabalho vai ser afetado diretamente. Então, por exemplo, eu preferia ter alguém que eu teria essa abertura, por exemplo, Brunão, mas aí eu teria meu papel também de dar uns come nele, fazer ele trabalhar e deixar de ser esse nem. Sim. Em comparação com a Ju, que assim, ela pode ser muito boa, mas acaba que o trabalho não gira. Então, fica só na teoria e na hora da prática a gente não se entende. Boa. E pode até, às vezes, ele quebrar a sua criatividade, por exemplo. Ser uma pessoa que não vai junto, sabe? Que não caminha junto com o pensamento, né? Alguém mais quer comentar sobre isso? O Lucas comentou que contrataria a Ju e chamaria o Brunão para ser assistente dela, os dois se complementarem. O Lucas está com dinheiro, hein, Lucas? Só contratando a galera, né? Ó, tem muita gente falando que contrataria a Ju, né? Então, eu acho Pode falar. que, assim, por experiência própria, às vezes amigão nem acaba sendo um pouco complicado. Principalmente, tipo, acho que principalmente quando se trata de empreendedorismo. Peraí, que os meus cachorros estão latindo. Fica tranquilo, deixa latir. Mas, principalmente quando se trata de empreendedorismo, você tem que ter muita motivação, muita força de vontade para fazer acontecer, acreditar na ideia e correr atrás das coisas. E, Sim. enfim, isso com amigão nem às vezes não acontece. E, tipo, para mim, você precisa dividir o peso bem, que nem se falou no começo. Então, Sim. acaba pesando muito para outras pessoas, para algumas pessoas que estão lá para fazer acontecer, enquanto a outra pessoa só tá no barco também, mas não tá ajudando tanto. Então, Exatamente. às vezes, acho que o especialista chatão acaba sendo uma boa opção. Exatamente. Gente, a Patrícia quer falar. Patrícia, pode falar. Não, eu tô super com a Dora, porque eu sou a Ju, mas eu também sou muito criativa. Então, eu vejo que no dia a dia dá para chamar o neném para trabalhar como voluntário, gente. Já que ele não está trabalhando, não está estudando, chama para fazer uma reunião criativa, para participar de alguma coisa na empresa e pronto. Agora, no dia a dia, gente, precisa de uma Ju, eu falo, gente, organização é liberdade, é maravilhoso ter uma pessoa cobrando, organizando as coisas, e precisa mesmo, né?
Assim, eu concordo com a opinião de todos vocês, porque, gente, não tem uma resposta certa para essa pergunta, né? Porque depende muito do seu perfil, depende muito do perfil do amigão Neném, depende muito do perfil da Ju, enfim, você vai ter que analisar. Eu só quis trazer esse dilema aqui para vocês pensarem nisso quando forem formar a equipe, porque muitas vezes a gente vai pelo lado mais cômodo e mais fácil de falar assim, puta, velho, o Brunão é gente boa demais, eu adoro o Brunão, vamos, Brunão, cola aí que eu vou dar um jeito na sua vida, e agora eu vou fazer você começar a acordar cedo e tudo mais. Mas, gente, às vezes o Brunão vai dar certo mesmo, e vai deslanchar ali, porque ele encontrou algo que ele gosta, mas às vezes o Brunão vai virar o seu filho de 20 anos, que vai te dar mais trabalho do que a sua empresa. Então, assim, não tem como saber, né? Ao mesmo tempo, a Ju pode mudar a sua vida, do tipo, putz, graças a Deus eu tenho a Ju na minha vida, e ela organiza tudo para mim, amém, Senhor, Ju, não me deixe nunca. Ou a Ju pode virar uma pedra no seu sapato de ser uma pessoa que quebra a sua criatividade, que é chato trabalhar com ela, que quando você tem uma reunião com ela, você fala assim, puta, que saco, vou ter que ter uma reunião com essa pessoa, né? Então, eu deixei esse dilema aqui para a gente balancear, colocar na balança, e também para a gente fazer esse teste do morar junto antes de casar. Mora junto com o Brunão. Mora aqui, entre aspas. Faz isso que a colega aqui comentou. Chama o Brunão para ser voluntário. Chama o Brunão para experimentar o seu produto, testar, dar a opinião dele. Vai chamando o Brunão. Tá a fim de fazer um freela? Quando for uma coisa assim, né, que você não tem ali muita pressa, por exemplo, faz um freela com o Brunão. Pede para ele desenvolver alguma coisa para você em uma semana e ver como que vai ser, né? Porque não tem a fórmula secreta, gente. Não existe a fórmula secreta. Você vai ter que testar. E tá liberado morar junto antes de casar, apesar da mãe da gente não querer. Aqui, para a sua empresa, tá liberado. Beleza? Cuidado também com a ideia de colocar a namorada como CEO, né? Porque às vezes você tá arrumando 2 problemas para sua vida. Porque aí vai querer terminar o namoro, mas não pode terminar o namoro porque termina a empresa. Ai, meu Deus, que loucura. Enfim, mas aí é o problema de cada um, tá? Tente e lembre-se, tá liberado morar junto antes de casar. Beleza? Vamos lá. Então, aqui falamos um pouco de equipe, né? Gente, de novo. Pode? Quem quer? Eu não vi, desculpa. É porque eu acho que você não viu a minha. Ai, não vi, Rafael. Pode falar, desculpa. Então, uma pergunta até que eu queria fazer para você, porque assim, eu tenho muito essa dinâmica, por exemplo, que eu ainda estou na faculdade e, de fato, com empresa própria, nunca tive. Já trabalhei e tudo mais, mas como... É aquele negócio, como a empresa não era minha, acaba que eu não tinha tanto aquele... Nossa, é meu negócio e tudo mais. Então, acaba que, por exemplo, como eu faço muito trabalho de faculdade em conjunto, em grupo e tudo mais, acaba que, assim, não deu certo, eu só não faço mais com ele. Só que eu imagino que não é assim, vai ter case, vai ter um monte de coisa que, por exemplo, não deu certo em sei lá, no primeiro semestre, não quer dizer que eu vou falar, não quero mais trabalhar com você no próximo semestre. Sim. E principalmente quando envolve amigos, por exemplo, aqui, meus sócios são a Dora e o Brunão. Né? O Brunão foi um ótimo exemplo aqui para nós. Mentira! Não acredito. Ai, Bruno, desculpa. Foi sem querer. Mas, relaxa. Acaba que, assim, a gente é muito amigo no nosso dia a dia, a gente sai para bar, a gente é da mesma faculdade e tudo mais. Só que, por exemplo, eu queria saber, você, mercado de trabalho, acho que o Gui também pode até ajudar com relação a isso. Por exemplo, como que a gente consegue diferenciar momento amigo mesmo e trabalho? Você tem alguma sugestão de como nivelar isso, de não tocar em assuntos em tal momento? Eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for falar da vida pessoal, tá? Que é um pouco mais... Hoje mesmo a gente vai falar sobre isso. Mas pensando na parte de misturar trabalho com amizade, quando você está dizendo quando você quer usar essa pessoa também no seu trabalho? Ou você está dizendo na relação de vocês 3 aí? Porque na relação de vocês... Nesse mesmo cenário, por exemplo, eu tô tentando me esquematizar para não bater em ninguém mais para frente. Então é o seguinte, gente, sinceridade. Por quê? Vocês são amigos, né? Quando é uma relação profissional, a relação tem que mudar, porque algumas coisas que você faz com seu amigo, você não vai poder fazer com seu colega de trabalho. Eu, por exemplo, eu e o Gui aqui, né? A gente
como eu comentei com vocês, a gente é muito diferente, a gente trabalha junto bastante. Espera aí que acho que você se mutou, ô Marcelo. Me mutei? Não tá saindo seu som. Não, deu uma cortadinha só, acho que deu Voltou? uma caída na... Não. Voltou. Minha internet tá meio ruimzinha, tô Eu achando. não sei se é porque... Aqui tá normal. Ficou mudo pra normal? mim também. Sim. Mas acho que eu voltei agora. Voltou. Voltei? Mas o que eu e o Gui, a gente faz muito, gente? A conversa sincera. Do tipo assim, ô Gui, você ficou chateado comigo que eu te falei daquele negócio da reunião lá que você não fez, por exemplo? E aí o Gui responde, fala, não, fiquei chateado, por exemplo. Eu falo, Gui, desculpa, mas é porque eu acho que você devia ter feito e você não fez, por exemplo. O Gui fala comigo, fala, pô, Marcela, achei que você ia fazer, entregar, eu estava contando com a sua entrega, você não entregou, mas e aí, né? Então, a sinceridade nesses momentos, enquanto a gente envolve pessoas ali que são conhecidas, o que é muito normal, tá, gente? Nas startups, nessas empresas pequenas e tudo mais, é muito normal a gente conviver com pessoas que a gente conhece, que a gente tem amizade. Então, é uma ideia de um relacionamento saudável, sabendo separar os momentos ali, né, de trabalho e os momentos de total liberdade, que é quando você é amigo, mas também levando na sinceridade, do tipo, olha, vamos fazer esse acordo? Então, quais vão ser os nossos acordos? Desde o começo, isso tem que estar muito alinhado. Quais são as responsabilidades de cada um dentro da empresa? Então, a Dora tem essa responsabilidade, o Rafael tem essa responsabilidade e o Bruno não tem nenhuma. Tô brincando. Vou pegar muito no pé do Bruno agora. Mas as responsabilidades, elas têm que estar muito bem definidas. Porque quando aquilo está definido e está fechado, ninguém é pego de surpresa, sabe? Não tem aquela coisa assim, pô, Dora, mas você não fez? Eu achei que você ia fazer. Aí a Dora falou, mas eu não sabia que você achava que eu ia fazer. Então, tudo muito alinhado, muito conversado e muito bem definido, evita esses estresses, né? Então, além de ter tudo muito bem definido, muito alinhado, respeito mútuo entre todos e conversas francas e sinceras, sabe? Do tipo, olha, Dora, acho que você não está entregando igual a gente está entregando. Eu e o Bruno estamos trabalhando aqui, tipo, 24/7 e você está pegando um horário ali só no final de semana. Então, você quer rever a nossa parceria? O que você acha? Você não está afim mais? Vamos rever? Vamos conversar? Então, conversas sinceras nesses momentos importantes. Tá? Mas só falando rapidinho um pouquinho para contemplar a sua resposta, acho que esses posicionamentos têm muito a ver com o sucesso da equipe como um todo, e o que a gente faz na fundação, que é muitas práticas de mercado, é pensar em estruturas que vão fortalecer esse tipo de comunicação constante da galera dentro da equipe, para garantir que o que está combinado está bem definido, porque não adianta eu falar uma coisa muito macro e esperar coisas muito específicas na entrega. Então, dá uma olhada, é importante dar uma olhada em que a metodologia ágil fala. Vamos fazer uma retrospectiva toda semana, falar o que deu de errado, quais que são possíveis soluções. Ter os entregáveis esperados de cada semana, ter as pessoas que são responsáveis por cada um deles, ter uma cultura de fazer one-on-one dentro da própria equipe, enfim, acho que tem várias ferramentas aí dentro que são importantes de implementar dentro da empresa. Gente, não assusta com esse monte de coisa que eu falei aqui bem rapidinho, tudo vai ser trabalhado mais à frente, vocês vão ter oportunidade também de marcar conversas individuais com a gente, para os open mics também, falar com a gente, para a gente aprofundar nesses assuntos, que eu acho que é muito relevante, Rafael, para todo mundo que está aqui. Valeu. Sim, sempre tem essas ferramentas, né, que podem ajudar. E eu acho que mesmo com o uso das ferramentas, tipo as one-on-ones, as dailies, né, que são reuniões ali diárias e tal, mesmo assim, essas coisinhas vão surgir, sabe? Esses atritos vão surgir. Então tem que ter um momento de parar, conversar, entender, tá? Mas a gente vai falando muito sobre isso aí ao longo da nossa jornada aqui, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Bom, vamos lá. Quero falar rapidinho com vocês sobre a questão da incerteza, né? Ai, Marcelo, só você mesmo colocar uma foto do Tyson Mike numa apresentação falando de empreendedorismo, enfim, mas tem tudo a ver, gente. Por quê? A gente, nós aqui, empreendedores, vocês concordam que a gente está criando algo que ainda não existe? Se a gente está criando algo que ainda não existe, é óbvio que a gente vai ter incerteza. Vai ser um momento, um caminho de muitas incertezas, né? E a gente vai ter que aprender a conviver com essas incertezas
e aprender a diminuir essas incertezas. Então, o primeiro passo para você conseguir ir caminhando, sabendo que é incerto, sabendo que você vai dar um passo ali e você não sabe qual vai ser o resultado daquele passo, mas você tem que dar aquele passo, né? Então, a primeira dica, assim, né, se podemos chamar de dica, é saber que vai ser incerto mesmo. Você, como empreendedor, você não vai poder esperar estar tudo ali super alinhado e tudo mais para poder tomar aquela decisão, porque isso pode fazer com que você perca o timing da sua solução, da sua empresa. Enfim, então você tem que saber que é incerto, mas você tem formas para diminuir essa incerteza, né? Então, as hipóteses, a validação, os testes, as garantias que você vai criando para a sua empresa, para o seu negócio, para diminuir essa incerteza, tá? Então, a gente vai falar sobre validação, testes, MVP e várias outras coisas. A gente vai falar sobre isso ao longo do curso, mas eu quis trazer aqui esse tema para vocês, para lembrar vocês que vai ser incerto mesmo, tá? Se você está com certeza sobre tudo da sua startup, meu Deus, cria uma fórmula e começa a vender ou vira coach, né? Então, enfim, porque ninguém tem certeza de nada. Nós, empreendedores, vamos viver incertezas. Só queria que a gente lembrasse que está todo mundo no mesmo barco, tá? E aí, mesmo quando a gente vai diminuindo essas incertezas, você está ali achando que agora está tudo certo, agora vai, né? E aí, de repente, você toma um soco. E aí, por isso que eu coloquei essa frase aqui do Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até que leve um soco na cara, né? Bem bonzinho ele e tal. Agora, coitado, né? Já está ficando aí mais quase aposentando, enfim. Lembre-se disso, por mais que você tenha certeza sobre as coisas, em algum momento você vai levar um soco, vai cair e você vai ter que trabalhar e lidar com essa incerteza, tá? Ao longo do nosso curso aqui, a gente vai falando sobre as incertezas e como reduzir as incertezas. Outra coisa, gente, não caia no conto do vigário, não caia na armadilha. Gente, só ganha dinheiro rápido traficante, mas aí morre cedo também, né? Quem mais que ganha dinheiro rápido? Pirâmide. Pirâmide também é uma boa. Ou, vou parar de dar exemplo aqui, senão vou entrar em polêmicas. Mas, gente, não tem caminho fácil. As histórias de sucesso, elas não acontecem da noite para o dia, né? Coloquei uma frase aqui que eu uso muito. Todo mundo só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? A gente costuma focar muito nos empreendedores de sucesso quando eles já têm sucesso. E aí ninguém está muito interessado em ver toda aquela carreira que teve que ser feita, todos os nãos que ele recebeu, todas as empresas que ele criou e faliram, tudo que ele fez e deu errado, todas as vezes que ele perdeu dinheiro, todas as vezes que ele chorou sozinho porque não dava certo, todo o emprego que ele teve que arrumar porque ele não tinha dinheiro mais para continuar acreditando na ideia dele. Então, vamos lembrar que as coisas não acontecem da noite para o dia. Quando você se dispõe a ser um empreendedor, a criar uma empresa, uma startup, uma ideia de negócio, você tem que entender que o sucesso ele vai vir a longo prazo, né? Não adianta você querer fazer isso por um tempo, pensar na sua ideia de negócio e criar ali um business plan e tal, e achar que você vai ter um negócio rápido. Não funciona assim, certo? Então, de novo, estão lembrando vocês de que o sucesso vem a longo prazo. E aí eu vou emendar nesse assunto aqui o tema sobre a vida pessoal do empreendedor. Pode ser que tenha um pouco a ver também, Rafael, com o que a gente estava falando ali no começo, né? Agora, há pouco, sobre trabalhar em equipe, como é difícil, quero dar um soco em cada um e tudo mais. Enfim, a vida do empreendedor, ela é muito diferente da vida de uma pessoa que é CLT, por exemplo, né? Uma pessoa que pode ter casos de amigos de vocês que bate cartão, vamos dizer assim, né? Ela acorda às 8, entra às 8h30, trabalha até 5h30, vai embora para casa, chega em casa, ela não faz nada, ela lê um livro, ela não tem grandes responsabilidades sobre a empresa que ela trabalha. Tá tudo bem, ela optou por isso. A vida do empreendedor, ela é muito mais desequilibrada, ela não tem muitas vezes uma rotina, é muito mais complicado. E aí, se alguém aqui quiser fazer o seu relato, fica à vontade, tá? Eu sei que muitos de vocês já são empreendedores, então pode compartilhar com a gente. O que eu queria dizer para vocês sobre isso, né? Você tem que entender
que para você se equilibrar, você tem que entender o que é o seu desequilíbrio. Então, o que está te desequilibrando? É a falta de rotina? É a falta de autoconhecimento? Eu não sei quem eu sou e eu não sei no que eu sou boa? Eu não consigo criar minha rotina? Ou eu não consigo incluir a ideia da minha startup dentro da minha rotina? O que está desequilibrado? A gente tem que se autoconhecer para entender esse desequilíbrio, e só quando eu conheço esse desequilíbrio é que eu consigo me equilibrar, né? Você vai querer desistir. E aí agora entra a Marcela Coach aqui, né? A Marcela, seja o seu próprio ônibus, né? Gente, é óbvio que você vai querer desistir, porque tem caminhos mais fáceis. Mas será que aquele caminho mais fácil é o caminho que vai te dar prazer, que vai te dar tesão naquilo, que vai falar, puta, que delícia, eu criei isso aqui? Será? Nem sempre. Então, vai ser uma escolha de vida. Algumas pessoas optam por trabalhar numa empresa a vida inteira e tá tudo bem. Outras pessoas optam por abrir a mata, abrir os caminhos ali. E é mais difícil. Mas o prazer é diferente, o tesão é diferente, o sentimento é diferente. Isso só você vai saber, né? Eu, Marcela, por exemplo, não sou uma pessoa que quer ter uma empresa. Olha só que contraditório. Eu adoro estudar sobre empreendedorismo, adoro estudar sobre inovação, mas eu não tenho vontade de ter a minha empresa. Então, eu tenho vontade de ajudar pessoas a terem as empresas delas, mas eu não quero ter a minha. E tá tudo bem, eu me conheço, eu já, sabe, eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto, entendeu? E você precisa se conhecer. E é para isso que você está aqui, então a gente vai te ajudar a se conhecer, tá? Quando você sentir vontade de desistir, sabe quando você olha sua amiga que está lá recebendo o salário fixo dela todo mês, né? Não é tanto assim, mas é bom, dá para ela se manter. Ai, tão fácil a vida dela, né? Tão bom. Gente, primeiro, você sabe só da parte que ela te conta, né? Mas, além disso, lembre-se do que te motivou inicialmente. Qual foi a sua motivação original para ter essa ideia de criar essa empresa? Então, volta naquela motivação original, não deixa ela se perder. Lembre-se disso para que você continue motivado. Outra coisa, você vai ter que ser flexível. O empreendedor, ele tem que ter flexibilidade na sua vida pessoal, porque ele vai ter que entender que em alguns momentos ele vai estar muito bem, e tudo dando certo, e numa crescente ali, e que em algum momento pode ser que isso comece a cair, ele está sem energia, perdeu o timing de um negócio, a ideia não foi boa, vai começar a criar outra empresa agora, ter outra ideia, enfim. Você vai ter que ser uma pessoa flexível. Pessoas empreendedoras são pessoas flexíveis. E, além disso, eu quero lembrar também, falando sobre a vida pessoal do empreendedor, eu quero lembrar, de novo, sobre a importância da coach de retalhos. Então, traga para junto de você pessoas que vão te complementar, porque elas vão ajudar a sua vida pessoal também. Então, quando você tem pessoas que te complementam, a sua vida pessoal também é facilitada. Lembre-se, de novo, networking. Como eu consigo essas pessoas? Através do meu networking. Não posso achar que eu sozinha, fechadinha no meu mundo, vou reinventar a roda e vou fazer uma roda maravilhosa e vou virar um milionário com a minha ideia. Não, então use o seu network. E, de novo, autoconhecimento. Você tem que se conhecer, tem que saber os seus pontos fracos, os seus pontos fortes e etc. Tá? Última coisa que eu quero... O Rafael tem uma pergunta aqui. Ele está perguntando até que ponto vale a pena insistir no negócio em comparação a fechar a empresa e criar outra. Rafael, a gente vai te ajudar a fazer esses cálculos, porque aí nada mais é do que um cálculo mesmo, tá? Tem um ponto que a gente chama de perda aceitável, né? Dentro lá da ideia de... Nossa, minha cabeça tá ótima, gente. Effectuation. Tô ficando velha, né? Eu sou cringe, tô ficando velha, estou mesmo, mas enfim. Dentro do conceito de effectuation, a gente tem um princípio que a gente chama de perda aceitável. Essa perda aceitável, Rafael, nada mais é do que você ter muito consciente e muito definido o quanto você pode perder, o quanto você está disposto a perder. E aí, Rafael, é muito pessoal. Por quê? Eu não sei a sua realidade, só você que sabe, né? E a gente tem realidades muito diferentes, mas, por exemplo, o que pode acontecer? Você pode estar numa realidade
de uma pessoa que tem dinheiro, por exemplo, ali tem alguém que tem um colchão ali por trás, seja de família ou de algum dinheiro que você juntou, de algum trabalho que você fez, e aí depois você juntou esse dinheiro, enfim. Mas você tem um dinheiro ali para investir naquela ideia, né? E aí vamos supor que você tem 100 mil reais. Então eu vou falar para você até onde você vai usar esses 100 mil reais nessa ideia. É você que tem que definir com base na sua vida, na sua rotina, no quanto dinheiro você tem, no quanto dinheiro você precisa, quanto você gasta, quanto você não gasta. Você tem família? Você está envolvendo seus filhos nisso? Está prejudicando a sua vida pessoal? Enfim, é uma série de fatores, muito complicado. Tem pessoas de outra realidade totalmente diferente, do tipo, cara, eu não tenho R$ 1 no bolso, preciso fazer faculdade, porque eu preciso ter ali uma segurança, então se minha startup não der certo, pelo menos eu tenho meu diploma, né, e vou trabalhar para alguém. Então eu não tenho R$ 1. E aí, quanto eu posso investir na minha empresa? Até que ponto eu vou insistir nesse negócio? Talvez você insista uma vez, do tipo, vou conseguir um financiamento e vou investir na minha empresa, vou começar essa empresa. E aí você vê até onde dá certo. De repente, não deu certo mais. Será que você vai tentar um outro financiamento? Ou seja, vai insistir de novo? Então, Rafael, é muito pessoal, mas você tem que ter muito claro até onde você vai insistir. Para você ter isso muito claro, você tem que conhecer a sua realidade e eu sou muito a favor de realmente colocar no papel, sabe? Do tipo, quanto que eu ganho? Quanto que eu gasto? Quanto que eu vou reservar para investir na minha empresa? Ou não, não vou usar o meu bootstrapping ali, né? Não vou usar as minhas finanças e vou pegar um financiamento. Tudo bem, financiamento de quanto? Em quanto tempo eu consigo pagar? Essa empresa, se ela der certo, em quanto tempo ela paga esse financiamento, né? Então, Rafael, aqui tem um pouco de escolhas de vida, de você saber até onde você quer ir, das escolhas que você quer fazer, do tipo, do que eu quero abrir mão ou não, mas tem também muito da parte financeira, porque a gente está falando de dinheiro aqui, né? A não ser que seja uma empresa e uma ideia em que você não precisa colocar nenhum real, certo? Sei que assim, não respondi porque não tem uma resposta única, não tem um passo, 1, 2, 3, né? Mas os passos que são envolvidos nessa decisão é conhecer a sua realidade e poder colocar no papel a questão financeira mesmo. Então, o que, que eu quero abrir mão? Eu posso vender meu carro ou não? Eu preciso desse carro, né? Então, é uma escolha muito pessoal, sabe, Rafael? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Alguém que talvez já passou por isso e tal, e quer compartilhar alguma coisa? Várias vezes. Tá dando para me ouvir bem? Ah, agora sim. Legal. Essa questão de você vai querer desistir, eu acho que já passou várias vezes pela cabeça. Não preciso contar a história da empresa, né? Mas a gente tem 2 anos aí quase. E a gente surgiu de uma necessidade, né? A gente, diferente das ideias, a gente veio de um cliente já. Então a gente já legal. nasceu com um grande pedido. Isso movimentou aí um dinheiro legal no começo. Eu comecei com a ideia sozinho ali do que eu poderia fazer, mas eu não tinha braço, né? E aí entra naquela questão da equipe. Sim. E aí eu trouxe 2 pessoas. Aí a gente avançou, caminhou. A gente bateu 16 pessoas na equipe no começo do ano. E de repente veio o lockdown, veio a pandemia, tudo de novo. E isso me desequilibrou de um jeito, porque a gente trabalha com educação, com escola. Eu estava até digitando aqui, mas já que você deu abertura, eu vou falar. Por favor. E aí a gente tinha, né, um planejamento, vamos dizer assim. A gente começou trabalhando com produtos físicos lá em 2019. E aí a gente fez uma venda grande, aí veio a pandemia, a gente migrou para o digital para dar escalabilidade disso, principalmente no meio da pandemia, e baratear o custo. E a gente recebe investimento anjo. E eu me lembro do dia que o investidor ligou e falou, cara, a gente vai parar de investir em você porque você não está vendendo. E eu dependia disso, né? Por mais que eu tinha alguns clientes ali, não adianta, eu tenho uma equipe para pagar, salário para receber também, porque
eu não tiro lucro, né? Startup que dá lucro, acho que não é startup. Então, a gente só tem prejuízo. E então, eu tiro o meu salário também, como de todo mundo. E aí, eu fiquei desesperado. Eu liguei para todo mundo que eu podia ali. Falei, cara, vai fechar, eu não sei o que eu faço. A gente tinha, ainda tem, né? Na época ali, a gente tinha dinheiro, sei lá, para mais uns 3 meses. Então, eu falei, meu, a casa caiu. E aí, eu já estava querendo chutar o balde antes. Eu falei, não, acho que ninguém mais acredita no negócio. E aí, começou a muita coisa dar certo. Né? De repente, a gente olhou para dentro e falou, poxa, mas espera aí. Né? Porque a fala de um investidor que talvez não está acompanhando o esforço nosso diário ali vai impactar e vai querer fazer a gente cair do cavalo, né? E desistir. Então, e isso a gente olhou para dentro, né? Já colocando aí a nossa equipe. Hoje a gente foi de 15 para 8 pessoas com dor no coração, porque era uma necessidade. A gente tinha que sobreviver, né? Sim. O próprio investidor colocou no telefone, ele falou, cara, você tem dinheiro para 3, você pode fazer durar 6, mas depende de como você vai cuidar da sua equipe. Então, isso machucou muito ali, né? A gente tinha pessoas muito boas tecnicamente, mas optamos por ficar com as pessoas que fossem boas no diálogo, na intimidade, e não nas pessoas tecnicamente impressionantes. Olha aí, ó, uma escolha entre hard e soft skills, né, Lucas? Por isso que eu até te perguntei lá no começo, porque essa foi a melhor escolha que a gente fez. Era o que você precisava naquele momento, né? Exatamente, eu não precisava de habilidade, eu precisava de competência. Sim. E essas pessoas competentes me trouxeram mais ganho do que as pessoas habilidosas que a gente desligou do time. Então, foi uma coisa que eu posso dizer que alavancou, de certa forma, aí o nosso rendimento, né? A nossa caminhada durante o ano. Então, é uma experiência, assim, que desistir, eu acho que eu já diariamente passa pela minha cabeça isso, né? Sempre que eu levo um não de uma escola, eu me pergunto, poxa, será que eu estou no caminho certo, né? Será que o que a gente está fazendo é o que a escola quer? Porque a escola é o nosso maior cliente. Ô, Lucas, então, é uma deixa coisa... eu tirar uma dúvida com você, de curiosidade. Você chegou já a trabalhar como CLT, trabalhou para alguém? Ou sim, né? Que você falou que você já veio de um... Eu fui 3 anos coordenador de tecnologia educacional no SESI, em São Paulo. E o Lucas? lá que eu entrei nesse mundo da robótica e saí para ver se eu arrumava isso, né? Porque eu identifiquei várias falhas. Legal. Eu estou pensando em algumas coisas aqui, inclusive, depois eu vou propor para a Laura, para o Vitor e para o Gui, para a gente fazer alguns momentos do nosso Learning Lab, de vocês que estão aqui contarem essas histórias de vocês, porque eu fiquei muito curiosa na história do Lucas aí, acho que ele pode comentar sobre várias coisas, e aí depois a gente fala com você melhor, Lucas, sobre isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta só, Lucas. Você está falando assim, né, que todo dia você pensa em desistir, quando você leva um não, você pensa em desistir, e eu acho que todo empreendedor vai passar por isso. Mas, Lucas, quando você era CLT lá, né, e trabalhava para alguém e tudo mais, também não dava vontade de desistir? Depende do ponto de vista. Quando a gente fala do ponto de vista de que a gente vai ter o mesmo salário na conta no final do mês, a vontade de desistir é pequena. Mas, assim, eu sou uma pessoa, né, eu tenho clinicamente comprovado ansiedade e hiperatividade, então eu não consigo ficar parado de jeito nenhum. Eu não gosto de dormir. Autoconhecimento. Esse é um ponto que todo mundo me chama de louco. Nossa, mas como assim você não dorme e tal? Porque eu acredito que se eu durmo eu perco tempo. E quando eu era CLT, assim, não que eu não gostasse, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de educação, mas chegou um momento que eu não me sentia confortável em evoluir dentro da empresa, né? Que era o SESI, porque eu acho que chegou num limite ali de crescimento. Então, eu comecei a fazer a mesma coisa todo dia. E aí isso me incomodou. Vamos colocar aí nesse slide que está aí, isso me desequilibrou. Sim. E aí foi a hora que eu falei, eu acho que eu preciso sair, porque eu não estou vendo evolução aqui dentro, eu não estou conseguindo colocar o que eu gostaria. Sim. E eu não estou aqui para isso, sabe? Eu acho que por mais que eu sofra aí por alguns meses, talvez com a minha rescisão sobreviver mais alguns meses, eu consigo alguma coisa interessante. Foi aí que eu montei a P-Code, né? Que nem se chamava P-Code na época, e achei 3 loucos aí para me ajudar.
Sempre E esses tem. 3 loucos hoje são sócios. Legal. Né? E aí a gente foi aumentando a equipe, foi conseguindo investimento anjo e chegamos Então, onde aí, chegamos. Lucas, a gente vai com certeza entrar em contato com você, porque a gente quer muito que você dê seu relato, que eu acho que as pessoas vão se identificar. Infelizmente, aqui a gente não tem tempo, porque eu já estourei, né? Estou 1 minuto aí do meu tempo, ainda quero falar mais umas coisinhas, mas a gente vai entrar em contato com você, tá, Lucas? Não, show de Para bola. combinar um momento e um horário aí para você fazer o seu TED. Mas olha aqui, o que eu quero mostrar para vocês, gente, só com essa fala do Lucas aí, rápida, que a gente vai querer desistir sendo empreendedor, sendo CLT, sendo o que for, sendo PJ, né? Eu já fui CLT, hoje eu sou PJ, e tem dia que eu falo de verdade, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa fundação? Meu Deus, que povo louco! Esses indianos são tudo louco, né? Não dá mais. Nossa, meu fundo que de trás saiu, mas tudo bem, está organizado. Tá. E eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Que povo doido! Então, esse momento de vou querer desistir vai acontecer com todo mundo, né, Lucas? Só isso aí que eu quis trazer para vocês, tá? Obrigada, viu, Lucas, pelo relato. E em breve com vocês, Lucas, aí com mais informações para vocês. Gente, e aí, para encerrar o nosso encontro de hoje, eu vou abrir para perguntas e tal, mas só uma coisa também que eu queria falar sobre vida pessoal do empreendedor, e que, sinceramente, não é só sobre o empreendedor, tá? É vida pessoal de todo mundo. Não acredite nos recortes. A gente vive um mundo hoje de isolamento, ou seja, a gente só vê as pessoas pelas redes, e tá todo mundo tão feliz e perfeito e magro e lindo, não tá? Tá todo mundo tão maravilhoso. Gente, são recortes, né? Eu até deixei um vídeo aqui para vocês, depois quem tiver interesse, vou colocar aqui no chat. É um videozinho sobre esses recortes da vida real aí, que não são da vida real, né? E eu trouxe 2 imagens para a gente falar disso. Aqui o que a pessoa posta, né? Ali nas redes e tal, uma pessoa super, nossa, olha ela, maravilhosa lá no parque, malhando e tal. Mas a realidade por trás qual que é, né? Tem que ter uma amiga ali ajudando, senão ela não consegue. Outra, olha my workspace, que chique, que fina, toda linda, toda organizada. Na real, olha a vida da pessoa, a bagunça que tá, né? E aí, gente, só para lembrar vocês de que nesses momentos, estão voltando aqui, né? Enquanto você se desequilibra e dá aquela vontade de desistir, você fala, meu, por que eu tô fazendo isso? Olha a vida do fulano, é tão mais fácil. Gente, são recortes. São recortes, as pessoas mostram o que elas querem mostrar, né? Nossa, o sol aqui. As pessoas mostram o que elas querem mostrar, então, assim, não acreditem nisso, não acreditem nos recortes. Vamos viver a nossa vidinha ali certinha, vamos dar o nosso melhor no nosso dia a dia. Vamos atrás de conhecimento, vamos fazer o nosso, que a longo prazo o sucesso vem. Então, vamos nos inspirar na história, por exemplo, do Lucas, que estava comentando aqui com a gente sobre a história de empreendedorismo dele. Então, vamos ver essas histórias reais, de pessoas que estão convivendo aqui com a gente, né? Eu acho que a gente pode fazer esses momentos com o Lucas na Learning Lab, uma Learning Lab ou em alguma outra situação, depois eu passo para vocês, e não só com o Lucas, mas com qualquer outra pessoa aqui que achar que tem algo para compartilhar com os colegas. Eu acho que é muito interessante a gente fazer isso ao longo do curso, e infelizmente a gente vai fazer um pouco aqui nesses encontros, né, nas Theory Sessions, na sessão de teoria, mas não vai dar para fazer muito por conta do nosso tempo, que é curto, tá? Bom, hoje era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Não se esqueçam de acessar o conteúdo, vou fechar minha janela. Não se esqueçam de acessar o conteúdo lá no Notion, porque tem muita informação, então vejam os vídeos, leiam os materiais, acessem realmente o conteúdo, porque aqui é só um recorte, né, assim como eu falei do recorte. E agora, assim, o nosso tempo já encerrou, quem precisar sair, fica à vontade, pode sair, mas eu queria deixar um espaço aberto agora, para se alguém quiser fazer um comentário, assim como o Lucas veio e trouxe o relato dele, o Rafael falou bastante também da empresa deles. Eu quero que vocês, quem tiver aí vontade de fazer algum comentário ou colocar algum ponto que achou interessante sobre hoje, fica à vontade para vocês fazerem esses comentários aí.
Alguém? Eu tô dando um tempinho só para falar, porque eu sei que eu falo muito, então, né? Eu quero pelo menos dar breve. Não, é para falar mesmo, gente. Estamos aqui para falar. Então, uma coisa que eu queria comentar é que, por exemplo, eu acho muito legal ver a história do Lucas, por exemplo, porque, assim, eu já tive muita oportunidade para o meu colégio, ele era muito com relação a isso, ele era muito aberto, ele era muito... porque ele era parceiro da Google, então tinha muito dessas coisas. Então, sei lá, desde do primeiro ano do colegial fazia hackathon, por exemplo. Uhum. Então, é uma experiência que eu tive muito legal, então já criei muitas idealizações de empresa, só que nenhuma foi para a prática, sabe? Todos eram meio que, faça um trabalho com a temática X, a gente acabava fazendo, estruturava bem, fazia até valuation e tudo mais da empresa, mas em si acabava que a gente não executava. Uhum. E aí, de fato, eu quero sentir agora qual que é o dia a dia, quais são os perrengues, o quanto que eu vou aguentar, o quanto que eu vou conseguir suportar, de fato, em sair do mundo teórico e ir para o mundo prático. Isso aí. Essa é a ideia. E, assim, entendam esse momento que a gente tem aqui do curso, né? Que vocês vão ficar aí com a gente até setembro, para fazer esses testes mesmo, sabe? Para fazer essa validação, para sentir realmente isso na prática, como se aqui fosse um ambiente controlado que vocês vão viver, e depois vocês vão para o descontrole, que é o mercado, né? Então, usem esse espaço para realmente fazer esses testes, validar, ver o que funciona, o que não dá certo, o que funciona, porque depois, gente, no mercado é outra história. Então, aqui é um momento de validação e de testes, aqui é um ambiente controlado. Beleza? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou encerrar a gravação para não ficar muito longo. Então, fiquem ligados aí na nossa programação no Notion. Na quinta-feira, a gente tem uma sessão de Open Mic, que é uma sessão só para dúvidas, tá? Então, não tem conteúdo novo, é para vocês entrarem e tirarem dúvidas, realmente. Sobre, como assim dúvida? Dúvida de quê? Dúvida de tudo. Mas minha dúvida é, será que eu crio uma empresa ou não? Entra lá, vamos conversar, vamos bater papo, tá? Então, é um momento para dúvidas. E na quinta a gente tem também a Learning Lab, que eu ainda não sei o que vai ter. Depois eu conto para vocês, porque eu ainda não sei mesmo, realmente. E sexta-feira vocês recebem material novo da semana que vem, tá? Gente, além disso, a gente fica à disposição de vocês a qualquer momento, aí, WhatsApp, e-mail, só mandar mensagem que a gente está com vocês à disposição. Beleza? Vou encerrar a gravação. Muito obrigada.